direcionado pelo Teu Espírito Santo. Que tudo que venha sair da boca dele, ó Pai, venha ser direcionado pelo Senhor e venha tocar em nossos corações, venha penetrar as nossas almas e venha nos encher da Tua presença. É o que te pedimos nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Estou bastante feliz por mais uma vez poder estar ministrando a palavra do Senhor, a qual é viva e eficaz, é aquela que penetra o corpo, a alma e o espírito. É o único livro que tem esse poder, é a palavra de Deus. Me alegro também por essa rica oportunidade, né, que foi nos concedida. Eu peço aos irmãos que se coloquem sobre os seus pés. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aos que acharam, digam amém. Amém. E aos que não acharam, leia comigo aqui no telão. Vamos ler, a minha tradução é diferente. Olha. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Aleluia. E eles disseram: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Fala assim, ó, vírgula. Não ouvi. Fala, vírgula. Tu e a tua. Mais uma vez. E eles disseram: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Vírgula. Tu e a tua casa. Sente dando aquele glória a Deus, misturado com aquele aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, deixa o qual nós acabamos de ler, traz uma história muito interessante sobre a vida, sobre a passagem de uma viagem do apóstolo Paulo, quando um certo dia ele estava peregrinando numa terra e ele pensou em descer para a Listra, e quando ele decidiu ir, o Espírito Santo olhou para ele e falou assim, ó, não vai. E ele novamente volta e ele tenta ir para outra cidade, mas o Espírito Santo diz assim, ó, não vai. O Espírito Santo proíbe Paulo de ir para duas cidades. O interesse de Paulo era pregar a palavra do Senhor naquela cidade. E nessa época, o apóstolo Paulo estava vivendo momentos tão gostosos, mas tão felizes, mas tão bons, que a mensagem era aquela mensagem sem perseguição, era aquela mensagem que não tinha muita opressão ou muita operação demoníaca tentando destruir a vida de Paulo, porque era o início da história de Paulo, era o início das viagens do apóstolo Paulo. Só que aqui o Espírito Santo já começa barrando ele em duas viagens que ele quis fazer. Ele vai para a Listra e o Espírito Santo diz não. Ele desce para o outro lado e o Espírito diz não. O apóstolo Paulo, uma hora, dobra sua cabeça, vai orar ao Senhor, vai dormir. E enquanto estava dormindo, teve um sonho. E o sonho que o apóstolo Paulo teve, ele via um homem em pé. E a palavra do Senhor diz que aquele homem gritava, dizendo, olha, ajuda-nos, vem para a Macedônia. Vem para a Macedônia e nos ajuda. E o apóstolo Paulo, acordando no outro dia, ele se levanta e faz o quê? Ele se organiza, chama Silas e desce para a Macedônia. E a palavra do Senhor diz que chegando lá, sabe que interessante? Chegando lá, Paulo ele fica sem saber o que fazer naquela cidade. Ele fica se interrogando, só que ele não fica parado porque não sabe o que fazer. Ele não fica parado, estacionado
uma carta, vai na casa de fulano e tal, vai na casa de ciclano, ou vai na casa de alguém, para falar alguma coisa. Não. Como ele não tinha, a palavra do Senhor disse que ele descia para as praias, e ali ele ia orar, e quando chegava lá, ele encontrava algumas mulheres, e começaram a falar do amor de Cristo. E nesse início, ele já começa a ver um operar de Deus, que é uma mulher agora se rendendo aos pés do Senhor. Lídia, ouvindo a pregação de Paulo, que não é uma pregação leve, é uma pregação dura, olha, se converta aos vossos corações. E Lídia agora se converte, e um dia ela chama e pede para Paulo repousar na sua casa. Só que Paulo, repousando na sua casa, ele não ficou naquele lugar, ele não se estabilizou naquele lugar. Ele queria estar indo e estar voltando, estar fazendo a vontade do Senhor. Entendeu? Aí a palavra do Senhor diz que ele vai para a mesma praia para falar do amor de Deus, e quando ele volta, uma menina diz, ele fala, olha, ali vai um verdadeiro homem de Deus. E Paulo segue o seu caminho. A palavra diz que isso foi constante. Todas as vezes que Paulo passava, aquela menina gritava, olha, acreditai nele, porque ele é um verdadeiro homem de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa menina estava mentindo? Não, eu quero uma resposta mais alta. Essa menina estava mentindo? Não. Boa. Só que a palavra do Senhor diz que essa menina, ela estava possuída por demônios, escravizada por demônios, e com isso ela tinha um dom, o dom de adivinhação. E esse dom que ela tinha, ela fazia lucros para senhores que assenhorava ela, para os patrões, criava lucro. Então sempre os patrões estavam ganhando lucro com as adivinhações daquela jovem. Só que naquele dia, aqueles patrões eles não se prepararam, eles não contavam, pastor Gério, com essa menina fazer essa adivinhação. Acho que o demônio, porque o diabo estava cego naquele dia. Acho que o diabo estava cego naquele dia. A menina começa a gritar, olha, ali vai um verdadeiro homem de Deus, acreditar nele. A palavra do Senhor diz que Paulo se incomoda, ele volta e vai ter com aquela menina. E quando ele chega perto daquele menino, a primeira frase que ele diz é, em nome de Jesus, demônio, sai! E a palavra do Senhor diz, e ela foi liberta. Motivo, ó, a menina, alegria para a menina. Menina, eu estou liberta. Agora eu já não sou mais oprimida, não tem mais opressão sobre mim. Jesus Cristo me libertou. Aleluia! A menina está saltando de alegria. Só que tem uma coisa, Paulo e Silas, ele contrariou alguns patrões, alguns homens, porque quando ele liberta a vida daquele menino, ele trouxe prejuízo para alguns homens muito fortes daquela cidade. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens ficaram com tanta raiva que pegaram Paulo e Silas, levaram para a frente do sinédrio e apresentaram os príncipes e falaram, esses homens vêm de onde não sei, são judeus, trazendo teorias, trazendo filosofias que não é costume do nosso povo. A palavra do Senhor diz que os príncipes rasgaram as suas vestes por raiva e mandaram assaltar. Mas não era motivo de alegria por salvar uma vida? Evangelista Rodrigo, festa do céu, uma vida se salvou. Só que uma vida se salvou, mas Paulo agora está apanhando. Paulo agora está sofrendo. Você está entendendo? Paulo agora está sendo crucificado porque ele salvou a vida de uma jovem. E a palavra do Senhor, ela diz que pega Paulo e Silas agora, coloca dentro do cárcere e tranca. O camarada era tão perigoso que amarrava os pés e o pescoço de Silas no tronco, achando que aquilo ali segura homem de Deus. Aquela menina falava a verdade, ele era homem de Deus. E lá dentro do cárcere, Paulo e Silas não se contia. Ele não queria ficar parado, ele não queria ficar estacionado, ele tinha que fazer alguma coisa. Aí eu acreditando Paulo olha para Silas e fala, ei Silas,
tua voz como é que tá? Dá para cantar? Aí se dizia a tua, dá para orar? Então tu ora e eu canto. Aí começaram a orar e cantava. Orar e cantava. Paulo orava, Silas cantava. A palavra do Senhor diz que veio um terremoto de repente. Surgiu um terremoto que abalou o cárcere, abrindo as portas da prisão, e as correntes se quebraram, deixando Paulo, Silas e os outros presos agora livres. Alegria! Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fugir, porque eu não quero ficar nesse negócio preso. Eu não mereço estar aqui. Eu estou aqui porque eu salvei a vida de uma jovem. Eu estou aqui porque eu libertei uma jovem. Agora eu vou fugir. Aí Paulo e Silas faz o quê? Fica dentro da prisão, com as portas da prisão abertas, as cadeias se quebraram, mas eles decidiram ficar. Aqui eu não entendo que existia um propósito para que Paulo chegasse até aquele lugar. Quem colocou Paulo e Silas dentro daquela prisão, o diabo acha que foi ele, mas não foi ele não. Quem autorizou a ida de Paulo para dentro daquela prisão foi o próprio Deus. Às vezes nós estamos passando por situações que a gente acha que é o diabo, que é o espírito maligno, que é isso, que é aquilo que nos colocou. Mas foi o próprio Deus que nos colocou lá. Foi o próprio Deus que te colocou nessa prova. Foi o próprio Deus que te colocou nessa situação. Se a gente retornar um bocado, botar um bocado ao passado, a gente se lembra de Moisés no Egito. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele agora toma Moisés como libertador daquele povo. Só que Deus olhou para Moisés e falou assim: olha Moisés, tu vai livrar aquele povo, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para não deixar esse povo sair. Quem endureceu o coração de Faraó não foi o inimigo das nossas almas. Quem endureceu o coração de Faraó foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que endurece o coração de Faraó. E Deus cria situações terríveis em nossas vidas, só que nós precisamos compreender. Tem pessoas que ainda não encontrou o seu chamado. Está vivendo como Paulo no início, quando ele chegou àquela cidade, se perguntando: o que é que eu vim fazer aqui? Está vivendo como Paulo naquela cidade que estava pregando sem norte, sem destino, e não entendia o que estava acontecendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você: se você está onde está, porque Deus te quer aí. E se você ainda não encontrou o propósito de Deus na tua vida, nesse lugar, permanece aí. Ah, mas eu não mereço estar aqui. Eu não mereço ser preso. Eu não mereço passar por essa aflição. Eu não mereço passar por essas perseguições. Eu não mereço passar por essas fofocas. Eu não mereço passar por nada disso. Sabe qual é o nosso merecimento? Era a cruz do Calvário. O nosso merecimento era a cruz do Calvário. Só que Cristo morreu por nós, nos dando a chance de salvação. E isso é maravilhoso. Só que Paulo e Silas não fogem, meu Senhor. E tem um certo senhor que era dono do cárcere, que quando sai, ele acorda com todo aquele barulho, sai de dentro da sua casa. Quando olha para o cárcere, ele se desespera, porque agora o cárcere estava todo quebrado. Os presos fugiram, os presos desapareceram. O homem se desespera, e a única solução para aquele homem era lançar a mão de uma espada e transpassar sobre o seu corpo, se matar, porque se ele ficasse vivo, a vergonha seria maior do que a morte. E a palavra do Senhor diz que quando aquele homem pega aquela arma e coloca sobre o seu peito, e ele vai enfiar aquela espada dentro do seu corpo, ele escuta uma voz dentro da prisão: ei, não faça tal coisa, nós estamos aqui. Aleluia. Você não entendeu, mas eu vou fazer. Aleluia. O propósito de Deus na vida de Paulo naquela prisão era salvar aquela alma juntamente com toda a sua família. Porque assim que aquele homem viu Paulo e Silas dentro daquele lugar, ele corre para os pés, manda ligar as luzes, se ajoelha, se prostra diante e pergunta: como é que eu posso fazer para poder ser salvo assim como você? Olha a pergunta que aquele homem fala. Aí o apóstolo Paulo fala o texto ao qual nós acabamos de ler: crer no Senhor Jesus e serás salvo. E a palavra do
Senhor disse de Paulo e Silas pregando a palavra do Senhor para aquela família. Toda aquela família foram salvas, foram batizadas, foram cheias do Espírito Santo. Glória a Deus. Aí você para e analisa assim. Mas tudo isso para salvar uma alma. Tudo isso por uma alma. Às vezes a gente fica fazendo insignificância, fica menosprezando uma alma. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque é só uma alma. Às vezes eu chegava, quantas vezes eu descia mais o pastor ali para Pedro Pinheiro e não tinha ninguém. Daqui a pouco aparecia uma alma para cultuar conosco e a gente se sentia feliz porque apareceu uma alma. Uma alma vale muito. Uma alma vale muito. E nós não podemos desprezar uma alma. Veja o que é que Deus fez por uma alma. Ele abandonou 100 para ir atrás de uma alma. Ele fez um homem ser preso, apanhar, sofrer na mão dos carrascos por causa de uma alma. A gente quer multidão. A gente quer multidão, mas tem uma alma que precisa ser salva. Alguém está querendo olhar para você e falar assim: o que é que eu posso fazer para ter o mesmo Deus que você? Alguém está querendo chegar para você: o que é que eu posso fazer para eu ter a mesma salvação? Para ser alegre assim como você é. Eu estava pesquisando agora à tarde. Eu estou ficando triste pela quantidade. A Europa era cristã. A Europa era cristã. O catolicismo e o cristianismo reinavam nesse continente. Só que por conta de algumas coisas começaram a se desviar do caminho. Nem o catolicismo agora tem mais a quantidade de pessoas que tinham antes. Existe um movimento agora que está crescendo. E esse movimento está matando gente, está destruindo gente, está levando gente para o Calvário. Cidades e países matando missionários, matando os crentes, aqueles que se rendem, aquele que simplesmente tem na mão um livro, regra, manual de fé. Está precisando tocar porque eles estão querendo matar. Há poucos dias assisti um vídeo de um monte de pessoas correndo. Eu achei que era guerra, e era nada, era eles atirando contra uma igreja. E quem podia se salvou. Eu não sei se você já parou para observar que no nosso meio estão se aproximando pessoas desse mesmo movimento. E estão vindo sorrateiramente. Você sabe por quê? Uma vez eu estava trabalhando com um, ele olhou para mim e falou assim: eu sou desse movimento, mas assim, eu não tenho nada contra vocês não. Eu falei assim: eu acredito. Não acredito. Quem é que vai confiar? As coisas estão acontecendo e a gente não está se atentando não, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você: a perseguição, a igreja não vai sentir nenhum sinal da grande tribulação. Eu acredito que a igreja não vai sofrer, não. Mas período de dores nós já estamos começando a passar. E tem países por aí que pessoas estão passando piores do que a gente. Já não consegue, Jéssica, mais chegar aqui em cima e pular, saltar, parar, adorar. Ele já não pode publicamente falar da palavra do Senhor, eles têm que fazer escondido. Eu sempre falo, na maioria das pregações eu falo de uma falsa liberdade que nós vivemos. E essa falsa liberdade que nós vivemos está fazendo com que a gente cultue de qualquer forma, de qualquer jeito. Não entenda o que é que Deus tem, o propósito de Deus na nossa vida. E aí nós fazemos os cultos, nós fazemos a adoração, nós fazemos tudo desleixadamente. E Satanás está gostando, pastor Gênio. Porque quando nós fazemos o culto desleixadamente, nós nos enfraquecemos. Quando nós fazemos os cultos de qualquer jeito, nós nos enfraquecemos. E quando Satanás se levanta
grupo de guerrilheiros, um capitão com seus soldados, entraram dentro de uma igreja e foram afrontosos com aqueles homens. E falaram assim: olha, é o seguinte, aqueles que é crente de verdade, fica aqui, porque esses vão morrer. E aqueles que não são crentes de verdade, podem sair que vocês estão salvos, vocês não vão morrer não. Só ficaram 3 pessoas dentro da igreja. 3 pessoas. E aquelas pessoas começaram a dobrar a cabeça achando que ia morrer. Agora aquele soldado olha para eles e fala: agora levanta e vamos fazer o culto, porque os crentes falsos foram embora. É engraçado? É engraçado? Mas se realmente acontecesse esse tiro, se realmente acontecesse esse tiro, quem é você se uma hora acontecer? Porque a palavra do Senhor diz que nos finais dos dias muitos seriam esbofeteados por conta do nome dele. Nós seremos odiados por causa do nome dele. E quando nós falamos isso, muitas pessoas ficam: não precisa falar disso. Nós estamos num mundo diferente, as coisas mudaram. Acham que a porta que era estreita se tornou larga. E eles estão caminhando de qualquer jeito. E caminhando para onde? Caminhando para a perdição. Andando para a perdição. Jesus Cristo não mudou. Jesus Cristo, ele não mudou. Ele continua o mesmo. O mundo mudou. A gente mudou. As nossas vestes mudaram. Andávamos a pé, hoje nós temos carros. As coisas mudaram, mas a palavra do Senhor, ela não mudou. Só que estão tentando banalizar isso, tá entendendo? Dizendo assim: nada, rapaz, ó, você não pode seguir ao pé da letra, não. Você não pode seguir ao pé da letra, não, porque é preciso interpretação. Deixa eu falar uma coisa para você: eu não tenho verdades absolutas para dar a ninguém, mas a palavra do Senhor é a verdade absoluta. Aleluia! E quem não acredita nessa verdade absoluta, tudo quanto faz pelo Evangelho é em vão. Porque essa verdade que vai nos levar para o lugar onde Cristo quer nos colocar, na nova terra. E às vezes nós falamos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E acreditamos que isso é o significado. É crer. Se eu creio, a minha casa é salva. Mas não. Mas não é. Está vendo aquela vírgula ali? Pega aquelas 3 palavras lá no final. Coloca no início, é que antes do crer. E aí você vai ler assim: ó, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás. E pregaram a palavra do Senhor para eles, e todos foram libertos, salvos, batizados. Se coloca de pé. Eu não falei. O ministério de louvor coloquei uma hora. A dificuldade para fazer. Aleluia! 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 Às vezes cristiano acha que a gente bate muito. Alguém chegou para mim e falou: ele estava bem porrada. Não é porrada não, gente. Não é porrada não. Aleluia. Às vezes a gente não sabe, porque eu vejo as minhas filhas, às vezes eu chego assim e falo assim: tu andar nesse caminho, tu vai ter consequências lá na frente. Como as consequências não vêm, por exemplo? Não vem na hora que a gente fala, acha que a gente está mentindo. Você está entendendo? Acha que a gente está mentindo. A gente fala assim: olha, lê a palavra. Lê a palavra, porque a palavra vai te livrar de muitas coisas lá na frente. Aí faz as coisas de qualquer jeito. Não lê como deve ser. Porque as consequências não vêm, missionária. Aí acha que nós estamos errados. Nós estamos errados. E o interessante é que eu fico mais tranquilo, porque são minhas filhas, são pequenas, e como andam comigo, tem que ler de qualquer jeito. Eu não estou nem aí. Gostando ou não gostando, vai ler.
vai dele do mesmo jeito. Estou nem aí. Fizeram isso comigo e hoje eu sou pregador da palavra, estou na Europa, em casa ainda pregando, porque alguém chegou e falou assim: olha, tu não está gostando, tu vai ler. Gostando ou não gostando, tu vai ler. Gostando ou não gostando, né? Tu vai orar. Hoje eu estou aqui e aí tu acha que eu vou mudar isso? Ah, não, estou indo por ela, meus pais foram por ela comigo, eu vou mudar a cena. Aí como é que você vê os nossos jovens de hoje no mundo? Porque os pais estão mudando a cena. Eu falava há poucos dias com o Mateus, os avós fizeram pais, sabe? Os avós fizeram os pais, mas os pais não estão fazendo pais. Os pais estão fazendo filhos. E os filhos estão crescendo como? Como pais? Não, estão crescendo como filhos. Aí dentro da igreja, jovens que não querem se casar. Dentro da igreja, jovens que não querem constituir família. Por quê? Porque já não vê mais no casamento algo bonito, algo benéfico. Compreende? Antigamente a gente não ouvia feio, horrível. A vontade era o quê? Era arrumar uma namorada, um namorado, ser pai, ser mãe. Essa era a nossa vontade ou não? Eu estou mentindo. A vontade era essa. Só que às vezes os nossos exemplos não estão dando a segurança que nós precisamos dar para os nossos filhos. Ficamos com aquele relativismo do amor. Não, é amor. Das minhas filhas eu quero respeito. O amor ela vem depois. Tenha dos seus filhos, cobre dos seus filhos respeito. Porque o amor que muitas pessoas estão doando por aí, que para mim não é amor, é paixão, que defende os seus filhos com unhas e dentes, mas para aquilo que realmente deveria ser defendido não se defende. Ensinar como se deveria se ensinar não se ensina. E os filhos estão deixando a casa de Deus. Há pouco tempo atrás eu falava que no Brasil já acabou aquela quantidade de congressos jovens que existia. Na minha igreja todo ano tinha um Jader. A gente se reunia, era uma rede de jovens. Mandaram a foto para mim há poucos dias atrás. O Jader só tinha 5 pessoas, 5 jovens. Você pai, você mãe, cuida bem do seu filho. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Porque se tu não endireitar, se tu não cuidar desse filho, se você não cuidar dessa criança, se você não ganhar essa criança, a palavra do Senhor diz que você dará conta por conta desse filho perdido. Não sou eu, não. A palavra do Senhor diz: olha, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele for mais velho, ele não se desviará. Ou seja, às vezes ele vai até se desviar, porque isso não foi uma coisa assim, uma profecia. Isso só foi um ensinamento de Salomão. Só que ele será como um filho pródigo. Você entendeu? Um filho pródigo que quando ele se perde, que ele quebra a cara, por conta dos nossos ensinos, por conta daquilo que nós mostramos para ele no caminho. Olha, quando tu se perder, o caminho é esse. Ele, rapaz, eu tenho uma casa do meu pai, eu tenho uma casa da minha mãe, eu sei o caminho. Mas se tu ficar aí perdendo tempo mais no teu celular, porque é mais fácil, pastor, desculpa, eu preciso falar, é mais fácil a gente pegar os problemas, colocar no fundo do baú, do que resolver. É muito mais fácil a gente pegar as situações graves, colocar no fundo do baú, ou não, vamos se esquecer, vamos deixar passar isso. Vamos deixar passar isso. E aí a gente estamos deixando as coisas interessantes, importantes passar. Temas que deveríamos estar falando dentro das nossas casas, nós estamos deixando com que a escola fale. Temas que deveríamos estar falando em nossas casas, estamos deixando que eles aprendam no mundo. Quer saber de um dos temas? Sexo.
dentro das casas não estão sendo pregadas. E você é pregador dentro da sua casa. Você é uma pregadora dentro da sua casa. Ganhe o seu filho. Ganhe o seu filho. Ah, mas quando ele for mais velho, ele se desviar, vão dizendo, já não é mais problema meu, já entreguei a mensagem que deveria ser. Mas eu tenho certeza que um dia ele vai retornar, porque ele conhece a verdade. Eu já falei aqui que uma vez eu desviei, passei uma semana, tomei 2 burros lá, voltei para os caminhos do Senhor. Não precisou 2 burros. Deixa eu falar uma coisa para você. Não precisa você tomar 2 burros, não. Não precisa você tomar 2 burros, não. É só você assim, olha uma coisa para eu falar assim para ele, ó, fica forte. Fica firme. Honra o teu pai. Honra a tua mãe. Vai falar mais uma vez, fala forte. Honra o teu pai. Honra a tua mãe. E os teus dias serão acrescentados na terra. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você perseverar firme nessa promessa, eu tenho certeza que um dia nós iremos nos encontrar na nova terra. Na terra celestial. Que é o nosso objetivo. Era ver a Deus. É ver a Deus. O Ministério do Louvor vai cantar e nós iremos orar por você. Só que eu quero chamar você aqui na frente, você que está passando por esse momento. Está aí, não sabe o que é que veio fazer em Portugal e ainda acha que veio para cá trabalhar. Ainda é interessante. A ignorância de muita gente, não entendendo o propósito de Deus. Acha que veio para cá trabalhar, ganhar dinheiro. Tu é crente, mano? Tu é crente, mulher? Tu acha que tu veio para cá ganhar dinheiro, ficar rico? Existe um propósito de Deus na tua vida e o Senhor Ele quer revelar para a tua vida hoje. Eu estava em casa há pouco tempo e uma irmã mandou uma mensagem para mim, Isaac, eu tento descobrir o que é de Deus, qual é o meu propósito. E ela olhou para mim e falou assim, e eu dei um abraço a uma vizinha, e essa vizinha, ela chorou no meu colo e falou assim para mim, eu tento ir para a igreja e eu não consigo. Eu falei, achou teu chamado, crente. Às vezes a gente acha que o